Olá pessoal, tudo bem? Vocês conhecem a Paraíba? A Paraíba, como dizia Luiz Gonzaga, Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor, né? Pequena, mais brava. A Paraíba foi muito importante na história brasileira. A Paraíba mudou os rumos do Brasil num determinado momento da história, por conta de brigas regionais, por conta do seu povo, de sangue muito forte. Eu falei já sobre 9 presidentes brasileiros. A última eu falei Venceslau Braz, falando sobre arte moderna. Ele foi o presidente na Primeira Guerra Mundial. E foi quando a história da exposição de 22 foi pensada, né? Mas Venceslau sai em 1918 e é eleito para um segundo mandato Rodrigues Alves. Rodrigues Alves já tinha sido presidente brasileiro. Foi ele que reformou o Rio de Janeiro, que eu falei, abriu o Boulevard, tirou até morro, acabou com os cortiços. E Rodrigues Alves já estava velho, ele já não estava bem de saúde, ele foi eleito em 1918. Veja que as eleições eram 1º de março e o presidente assumia em 15 de novembro, que é a data da proclamação. Era muito tempo, eram 9 meses, mais de 9 meses, né? E Rodrigues Alves foi eleito, mas vinha mal, vinha mal, vinha mal. Um navio que voltou. O Brasil participou muito pouco da Primeira Guerra Mundial, no finalzinho. E um navio voltou todo contaminado com a gripe espanhola. Isso espalhou pelo Rio de Janeiro e Rodrigues Alves foi contaminado e caiu de cama em outubro. Ele nem conseguiu assumir. É a mesma história de Tancredo Neves. Antes de assumir, caiu de cama e o vice assumiu, Delfim Moreira. E ele veio a falecer logo em janeiro. Não participou do poder. Mas aconteceu um fato estranho. Eles não sabiam se o vice deveria ficar ou não. Isso tinha acontecido em 1909 no INPC, mas depois de 3 anos no Afonso Pena. Não sabia, mas aí foram ver, o Delfim Moreira já estava meio esclerosado. Já não estava batendo bem na bola. E aí resolve, não, então tem que fazer eleições, né? E já era 1919, fizeram eleições. E aí, no negócio de mineiro, que eu tinha sido eleito, quem tinha saído era um mineiro, Venceslau. E quem tinha assumido, iria assumir, ser um paulista, Rodrigues Alves. O Delfim Moreira assumiu esclerosado, resolvem convocar eleições. E apareceram 2 candidatos de consenso. Não, nem paulista nem mineiro, vamos botar como fizeram em 1910, como Hermes da Fonseca. Vamos botar um. Aí surgiu um candidato do Nordeste, Epitácio Pessoa, que era da Paraíba, já sido senador, ministro do Supremo e tal, era senador. E o Rui Barbosa, nosso famoso Rui Barbosa, novamente foi candidato. Perdeu de novo o Rui Barbosa, ganhou Epitácio Pessoa e assumiu em 1919. Foi governador. Epitácio fez mais de 200 açudes no Nordeste, foi até um bom presidente. Sempre com problemas, as greves, problemas no meio militar, mas tudo bem. Terminou o mandato dele, aí é eleito um mineiro, Arthur Bernardes. Esse governou com mão de ferro, ficou de 1922 a 1924. E aí era a vez de um paulista. Um paulista nascido em Macaé. Ele nasceu em Macaé, Washington Luiz. Mas ele, na verdade, morou em São Paulo a vida inteira, foi político por São Paulo e Washington Luiz assumiu. O Washington Luiz assumiu, ele tinha 57 anos. E era playboy, e era bonitão na época, era o galã. E você vê, ele tinha a mesma idade que o Brad Pitt tem hoje. Então o Washington Luiz era o nosso Brad Pitt, né? E ele assumiu e ficou muito popular. Era um presidente que gostava de fazer estradas e tal. O Washington ia a todas as festas no Rio de Janeiro e foi governando muito bem, popular e tal, a economia estava bem. Vai chegando em 1930, que seria o ano da sucessão, da eleição. 1929 tem que definir campeonato, que seria a vez do mineiro, que seria o famoso governador Antônio Carlos de Minas. Antônio Carlos Andrade já estava preparado para assumir a presidência da República. A vez do mineiro, paulista saiu. Mas o Washington Luiz era muito amigo do governador. Não chamava governador naquela época. O governador de estado era presidente. Era presidente da República e presidente de estado. E o presidente de São Paulo era Júlio Prestes. Mas era assim, chapa do Washington Luiz. E eles combinaram um TDTT para que o Júlio Prestes saísse candidato. Você veja que a briga São Paulo-Minas era tão grande que o Washington Luiz era do Partido Republicano Paulista. Antônio Carlos era Partido Republicano Mineiro. Tinha isso. Era a vez agora do Partido Republicano Mineiro. Mas aí quando chegou na véspera de lançar, os últimos dias para lançar a candidatura, o Antônio Carlos foi ao Washington Luiz e falou, como é que é, Washington? Ei, tudo certo, meu nome? Ele, não, estou pensando no Júlio Prestes, e indicou Júlio Prestes. Indicou um paulista, a sucessão do paulista. O mineiro ficou doido. O Getúlio Vargas era governador do Rio Grande, já queria se lançar, sempre ganhava um paulista, um mineiro, mas sempre tinha alguém de fora concorrendo. E o Getúlio queria se lançar. O Antônio Carlos falou, então Getúlio apoia a sua candidatura.
Vamos fazer uma frente, vamos fazer a tal da Aliança Liberal. Quando começou essa bagunça junto Minas com o Rio Grande do Sul, dois movimentos aconteceram. Um foi que Epitácio Pessoa, que havia sido presidente, diz assim, não, pera um pouco, essa bagunça aí, foi lá para o Washington Luiz e ofereceu com uma terceira via, ó, vamos fazer para não brigarem, me indiquem, presidente, que eu faço esse trabalho pelo Brasil, né? O Washington, não, desculpe aí, mas já é Júlio Prestes e tal, e ficou chateado, e acontece o seguinte, que o Washington Luiz então reuniu, o Brasil tinha 20 estados naquela época, 2 estavam fora, que era Minas e Rio Grande do Sul, estavam fazendo aliança para a candidatura de Getúlio, e o Washington Luiz mandou chamar representantes de todos os estados, governadores e senadores políticos importantes, para fechar uma chapa. E mandou, ó, você chama tal estado, você chama tal, chamou dos 18 estados restantes, chamaram 17, esqueceram a Paraíba. Mas foi esquecimento mesmo, não foi isso depois é que se constatou isso, que, ó, você chama tal, você chama tal, você chama tal, esqueceram a Paraíba. E os 17 estados se reuniram e fecharam apoio à candidatura de Júlio Prestes, e a Paraíba ficou de fora. E quando Epitácio Pessoa viu isso, assim, então a Paraíba pequena e brava vai apoiar a Aliança Liberal. E mandou Getúlio botar João Pessoa, que era o presidente do estado da Paraíba, o governador, como vice, e botou. E João Pessoa virou então candidato. João Pessoa tinha assumido em 28 o governo da Paraíba e vinha administrando. Ele, embora fosse um filho da oligarquia, ele brigou muito com os coronéis. A Paraíba era cheia de coronéis, cangaceiros e tudo. E ele começou a cobrar impostos, que amigo não cobrava de amigo lá. Começou a impor taxas maiores de importação e não sei o que. Começou a dar uma arrumada no Estado, fazer uma administração moderna e moralizadora, e o que desagradou demais os coronéis, muitos ficaram inimigos dele, inimigos mesmo. Tem uma cidadezinha, era uma cidade grande na época, chamada Princesa Isabel. Princesa ficava, olha, aqui é a capital se chamava Paraíba. Não era João Pessoa, a capital era Paraíba, fica aqui, onde fica João Pessoa. Princesa ficava aqui, lá no oeste, a mais de 400 quilômetros da capital. E tinha um coronel, o famoso coronel Zé Pereira, é famoso na música, o Zé Pereira, famoso nas músicas também do Luiz Gonzaga, né? E ele comandava aquilo ali e tinha mais dinheiro até que o Estado. E o João Pessoa quis brigar com ele, porque Zé Pereira chegou a decretar território livre, Princesa, território livre do Estado. Não tinha mais nada a ver com a Paraíba, não ia ficar pagando imposto para a Paraíba. E o João Pessoa quis mandar exército lá, mas o exército dele era menor. O Zé Pereira tinha mais cangaceiros. O que ele fez? Ele mandou um avião, em 1930, era aquele bimotor, né, de lona, jogar uns panfletos lá, né, para incitar o povo a não apoiar o coronel, o povo ficar com o Estado e tal. E o povo lá de Princesa ficou sabendo, sertão da Paraíba, em 1930, sabendo que um avião ia sobre. Eles nunca tinham visto um avião. Ficaram loucos. O povão não sabia o que era aquilo. E eu sei que esperaram tanto e ficaram esperando até que apareceu aquele avião. E eles se armaram e começaram a atirar no avião, atirar. O avião foi só jogar panfleto, atirar. Aí tem o relato de um cangaceiro depois dizendo que eu acertei o bicho, mas acertei um monte de tiro nele, que até pena do rabo dele eu arranquei, que era dos panfletos que eles estavam jogando, que arrancou pena do rabo do avião. Eu sei que essa briga se intensificou e Zé Pereira tinha os apoiadores dele também contra João Pessoa. Um dos quais era João Suassuna, que é pai do Ariano Suassuna. Ariano era menino, 4 anos. O pai era deputado federal no Rio, João Suassuna. E João Dantas, que era um jornalista, um advogado, que também começou a escrever muito contra o governo de João Pessoa. E na época da eleição presidencial, João Pessoa então colocou guardas para garantir a lisura nas eleições na Paraíba. Ele era vice-presidente, candidato a vice-presidente. E aí a briga foi terrível. Eu sei que foi o seguinte, veio a eleição, o Júlio Prestes fechou uma chapa com o Vital Soares, que era o governador da Bahia. Ganharam tranquilo. Eram menos de 2 milhões de eleitores no Brasil. Eles ganharam por mais de 400 mil votos de diferença e tal. Foi uma eleição relativamente tranquila. Em março isso, para assumir em 15 de novembro. Tudo bem, acabou a eleição, cada um voltou para o seu estado. O Getúlio voltou para o Rio Grande do Sul, Antônio Carlos foi lá para Minas e tal. E o João Pessoa voltou para administrar na Paraíba essa confusão toda. E chegou lá e o João Dantas, o jornalista, escrevendo contra ele. Ele manda a polícia na casa do João Dantas. Prendeu o irmão de João Dantas, Joaquim Dantas. E o João fugiu pelos fundos. A polícia entrou na casa de João Dantas e achou cartas, achou documentos, que ele era advogado também. E o João namorava uma moça, uma professora, Anaíde Beiris.
Essa Anaíde era uma moça bonita, moça de 20 e poucos anos, né? Olha o João Dantas aqui, já que eu estou falando dele, João e Anaíde. E eles eram casados, pensando em casar, trocavam cartas. O João ia muito para Recife e tal, né? E obviamente cartas íntimas. Mas João Pessoa mandou botar aqui nas paredes da delegacia, para o povo ver, ler as cartas íntimas dele, carta dele com o cliente. O João Dantas ficou louco, ele fugiu para Recife, foi morar em Olinda, e jurou de morte o João Pessoa. Se João Pessoa aparecesse por longe, ele matava o João Pessoa. E João Pessoa, ali, terra de machões, né? E não é que um dia João Pessoa resolve ir ao Recife só para provocar, ele como governador, e resolveu ir, disse, não vá não, não vai. Ele voou e ainda mandou publicar no jornal, tinha um jornal que circulava nos dois estados, circulou e botou, tal dia, e diz que o João Dantas está em Recife andando no bonde, e a pessoa na frente dele lendo o jornal, ele vê ali, hoje governador, presidente da Paraíba, João Pessoa, estará no Recife e tal, não sei o quê. Ele disse que ficou louco, desceu o bonde andando, foi para casa, se armou, pegou o revólver e pegou outro bonde para ficar rodando o Recife para ver se achava João Pessoa, e achou. João Pessoa estava lá no centro, na famosa confeitaria Glória, tomando café, ele, o segurança, o motorista, e João Dantas se aproximou e deu 3 tiros nele, deu 2 na frente e 1 nas costas. Matou João Pessoa ali e fugiu. João Dantas fugiu. Imediatamente, já tinha telégrafo no Brasil, as comunicações, imediatamente, já ficaram, em meia hora, lá em Princesa já estavam sabendo. Princesa lá na Paraíba. Meia hora depois, o Zé Pereira já sabia. Falou assim, foi a maior desgraça que podia ter acontecido. Porque Zé Pereira sabia que ia ter que fugir, que ia ser culpado. Ele não tinha nada com isso. Era a briga entre João Dantas e João Pessoa, que avacalhou a vida E a coitada da moça, da Anaíde, a vida caiu em desgraça. A moça era uma professora, uma moça correta, mas caiu em total desgraça. Ficou como uma... E eu sei que trouxeram o corpo de João Pessoa para Paraíba. Ali velaram ele já como um santo. Diz que o povo ajoelhava, chorava. Já um santo. Assis Chateaubriand, no Rio de Janeiro, que era o dono da revista do Cruzeiro, que era outro paraibano, transformou imediatamente João Pessoa, fez uma edição extra do Cruzeiro, transformou em santo. E lá no Rio Grande do Sul, a turma se reúne, os gaúchos que tinham perdido a eleição, e Oswaldo Aranha, que era um dos agregados de Getúlio Vargas, sobe na tribuna da Assembleia no Rio Grande do Sul e fala assim, Washington Luiz, o que fizeste com João Pessoa? Dizendo que o Washington Luiz tinha mandado matar. Washington Luiz, quem? Quem é esse cara? Nunca vi esse cara na minha Washington Luiz no Rio de Janeiro. Mas que eu fiz o quê? E aí, o próprio Assis Chateaubriand no Cruzeiro começa a dizer, mas o Washington Luiz fez isso com João Pessoa. O Washington Luiz, pelo amor de Deus. Pegaram o corpo de João Pessoa e vieram o navio, parando em todos os portos, até chegar no Rio de Janeiro, veio pelas capitais do Nordeste, Espírito Santo, chegou no Rio de Janeiro, ele parava em todos os portos, era um mártir, era velado como se fosse um santo. O povo rezava, chorava, acendia a vela. Chegou no Rio como um mártir, um herói. Lá na Paraíba, imediatamente, eles mudaram a bandeira. A bandeira era assim, a bandeira da Paraíba, antes da morte de João Pessoa. Mudou para esta. Eles colocaram o preto do luto, o vermelho, que era da Aliança Liberal, e nego, que era negando apoio a Washington Luiz e a candidato de Washington Luiz. Tinha até um acento, depois tiraram acento. Essa é a bandeira da Paraíba, nego, por conta disso. E virou um Marte, e eu sei que aí Getúlio lá do Rio Grande do Sul assim, vou amarrar meu cavalo no obelisco da Avenida Rio Branco, vamos tirar esse canalha assassino do poder. Washington Luiz, pelo amor de Deus. Fizeram uma junta militar, constituíram uma junta, o Exército de Minas, o Exército do Rio Grande do Sul, reuniram, constituíram uma junta militar, 2 generais e um almirante, Mena Barreto, Tasso Fragoso e o almirante Isaías de Noronha, e foram lá e depuseram o Washington Luiz, mandaram o Washington Luiz para o Washington Luiz ficou 17 anos fora. E esperaram Getúlio Vargas chegar para empossar o Getúlio Vargas no poder. Quer dizer, empossaram o Getúlio para acabar com a ditadura do café com leite, que revezava de 4 em 4 anos, e ele instituiu uma ditadura que durou 15 anos depois. Essas coisas do Brasil. Acabou que o João Dantas foi assassinado dentro da prisão, a Anaíde Costa acaba cometendo, a Anaíde Beiriz ficou, logo depois ela se mata. O pai de Ariano Suassuna foi assassinado também no Rio de Janeiro por um assassino de aluguel, contratado pela família de João Pessoa. E mudaram o nome da capital de Paraíba para João Pessoa.
Então a Paraíba, quer dizer, João Pessoa está aí, mudaram, foi uma história que não tinha nada a ver com a história nacional, estavam só aguardando a posse de Júlio Prestes. Eu não vou discutir se a eleição foi fraudada, se não foi, é lógico que quem vai escrever a história é quem está no poder. Todo mundo que, quando assume o poder, reescreve a história. E a história deve ser julgada por cada um de nós, conhecendo esses detalhes. Mas essa é a história, gente. A Paraíba, pequena e brava. Um abraço a todos. Esse país não é para amadores, não. Um abração.